Olá pessoal, salve Maria Santíssima, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Hoje vamos tratar de um tema bem legal, bem bacana, de modo que a gente possa compreender melhor aí um pouquinho sobre a devoção a Maria Santíssima, nossa querida mãe. Desde já desejo as boas-vindas. Temos aí já entrando Gian Rodrigues, seja bem-vindo. Estamos aí online no Facebook e pelo Instagram. Então quem puder acompanhar, compartilhar aí com os demais, vai ser bom para propagarmos aí a devoção à Nossa Senhora. Bom? Pessoal, antes de começarmos então, tratarmos do tema que hoje nós preparamos para poder partilhar com vocês, vamos esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal que tem seguido a gente, que tem interagido em nossas publicações, sobre a questão do bate-papo católico. Muitos estão perguntando, e aí, quando é que vai ter o bate-papo católico novamente? Né? João Vitor, seja bem-vindo. Quando é que vamos ter o bate-papo católico novamente? Foi tão bacana aquele bate-papo feito com a Patrícia, poderíamos sugerir temas mais interessantes e tal. Pessoal, o bate-papo católico nós estamos organizando de modo que consigamos fazer aí pelo menos 2 vezes ao mês, né? Claro que com a intenção de aumentarmos os dias do bate-papo católico. Temos vários convidados, só estamos esperando aí organizar os dias, né? E o tempo ser proporcionado para a gente poder realizar aí esta continuação com o bate-papo católico, tá? Com a graça de Deus, o próximo tema que vamos abordar vai ser sobre a vida conjugal do pai e da mãe, ou do marido e da esposa. Então vai ser bem bacana e bem interessante, tá bom? Tudo indica que nós façamos aí no primeiro final de semana já de agosto, então fiquem ligados aí. Sobre a questão da catequese pelos stories. Pessoal, lá no Instagram, @William, em vez do A, o 4, underline Lima, em vez do A, o 4 também. Estamos aí fazendo um trabalho bem bacana no que se refere à catequese católica. Então, todos os dias estamos colocando temas bem interessantes sobre os sacramentos, sobre as virtudes, né, sobre o que é pecado, sobre o que é a graça, sobre quem é Jesus Cristo, sobre quem é Nossa Senhora, os dogmas e etc. Então, todo o conteúdo está salvo nos destaques. Confira lá nos destaques que vocês vão encontrar. Por enquanto está dividido em 3 grupos de destaques, que seria catequese 1, 2 e 3. Então confere lá para que vocês possam aí ficar bem ligadinhos na catequese, e sempre é bom, né? Porque o princípio do amor é o conhecimento. Então quanto mais nós conhecemos, mais amamos. Ok? Então, pessoal, aí José Henrique acabou de entrar, salve Maria, irmão, seja bem-vindo aí a mais uma live com a gente, tá? Antes de começarmos, então, a abordar o tema sobre Nossa Senhora, vamos rezar e pedir a graça do Espírito Santo, de Deus, que tudo seja falado conforme o coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. E Nossa Senhora, Rainha dos Corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, pessoal, o tema é muito bacana. Embora nós não vamos conseguir aí abordar o tema como um todo, né, que embora seja um tema bem popular, assim, a compreensão fácil, é um tema bem complexo referente à extensão do conteúdo. Então, existem vários livros que se baseiam no livro principal, que é o Tratado da Primeira Devoção, escrito por São Luís, tornando o tema bem abrangente. Entra na teologia mariana, entra realmente no que se refere à Mariologia,
e sendo tratado, né, o livro magno, né, sendo o livro ápice da devoção mariana, existem muitos outros conteúdos coligados a este livro. Então, hoje vamos tratar sobre a necessidade desta consagração, mas principalmente uma compreensão genuína, verdadeira, do que é a consagração Nossa Senhora. Porque existem muitos mitos, muitas invenções, né, que faz com que, infelizmente, a consagração fique mais distante, né, fique mais distante daquele que realmente deseja amar a Deus e santificar de todo o coração. Ok? Então, pessoal, vejam só. Para que nós possamos entender bem o que é o tratado, vamos lembrar um pouquinho da história de São Luís, né, o período que o livro ele foi escrito, para que nós possamos entender qual é a pedagogia de Deus através dessa consagração. E quão importante e quão necessário é, tanto para os dias de hoje, quanto para os dias futuros e também foram para os dias passados. Ok? O Tratado da Verdadeira Devoção é um livro escrito por São Luís Maria Guilherme de Montfort. Esse santo é um santo francês. Ele foi um sacerdote muito santo, né? Por isso que ele é canonizado, foi canonizado pelo Papa Pio XII. Ele nasceu em 1673. Foi o ano que São Luís nasceu. Ele entrou para os jesuítas. Logo em 1700 foi ordenado sacerdote. Já em 1706, pessoal, o Papa Clemente XI chamou São Luís para que ele fosse, de certa forma, o evangelizador principal de Roma, né? O evangelizador principal da Santa Sé. Recebeu o título de missionário apostólico. O que é isso? Ele tinha o munus da igreja, ou seja, tinha autorização da igreja para fazer missões em todos os lugares no qual ele desejasse, né? Embora no fim da sua vida ele pudesse pregar apenas em duas dioceses, mas isso não vamos tratar profundamente agora. Mas São Luís recebeu esse título de missionário apostólico. Por quê? Nesta época, no século VIII, né? Começou no século VI, no século XVI, XVII e XVIII. Então já no século XVIII, né, no século que viveu São Luís de Montfort, existe uma heresia muito forte, né, que foi ali divulgada por um sacerdote jansênio, onde eles induziam as pessoas a desacreditarem da graça de Deus, que faz com que o homem se santifique. Ou seja, eles pregavam uma ideologia, né, que foi condenada pela igreja, então é uma heresia, pregavam a ideia de que o homem ele era incapaz de ser bom, era incapaz de agradar a Deus, no modo como um todo. Então, as igrejas construídas com essa mentalidade, para que vocês possam entender, o sacrário ele ficava quase no teto da igreja. Ou seja, era distante. Deus era distante do homem. Então o homem ele era incapaz de alcançar a Deus. É isso que essa heresia pregava. Fazendo com que todo movimento missionário, né, a maior parte pelo menos da igreja, ficasse de certa forma sem atividade. Ficasse de certa forma sem atividade. Então, é muito interessante que o Papa ele confiou em São Luís para realizar esse trabalho apostólico, para poder restituir, de certa forma, a vida missionária ativa da igreja. Então São Luís, com isso, ele fundou aí 3 comunidades, né? 3 congregações, fundou os Montfortanos, fundou as Irmãs da Sabedoria, fundou também os padres de São Gabriel. Muito interessante que São Luís achou a necessidade de fundar congregações religiosas
para poder ali viver bem, né, o espírito oracional e também missionário, de modo que toda a igreja, né, através desse trabalho, voltasse com aquele ardor missionário que sempre existiu. Então essa heresia foi um grande embate com São Luís. É uma heresia que realmente bateu de frente com São Luís, onde foi o maior desafio que ele encontrou na evangelização nas dioceses que ele passou. Então São Luís, em 1712, ele escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. Esse livro é magno. Né? Esse livro ele foi considerado já pelo Papa João Paulo II e por outros papas anteriores a São João Paulo II como o livro mariológico, como o ápice. Né? Ou seja, foi o livro ápice da Mariologia. Então, no Tratado da Verdadeira Devoção, nos escritos de São Luís, se encontra a riqueza da Mariologia. Ou seja, quem quiser entender, estudar, conhecer Mariologia, basta ler o Tratado da Verdadeira Devoção. Tá bom? Então, sabemos que São Luís foi sacerdote, escreveu o tratado, foi nomeado pelo Papa como missionário ativo, né, da igreja, um missionário apostólico, e que em 1712 escreveu o tratado. Ele morreu em 1716. Antes dele morrer, já relatado, né, expresso no Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz que teve uma visão onde cães ferozes estavam prestes a devorar os seus escritos. E também ele, junto com os escritos. E nesta visão, isso está expresso no tratado, eu vou deixar aí nos comentários a fonte e o capítulo para que vocês possam identificar na leitura. Então, ele via que esses cães ferozes, né, o demônio, ou ele iria destruir o tratado, ou iria esconder o tratado numa arca. Esta visão foi muito simbólica e também profética, porque de fato isso aconteceu. São Luís morreu em 1716 e desde então não se ouviu mais falar do tratado. Somente em 1842, uma irmã já da comunidade de São Luís encontrou numa casa vizinha ao convento, né, vestígios ali, escavou e encontrou uma arca, né, um baú. E dentro desse baú estavam os manuscritos originais de São Luís. Estavam os escritos originais aí de São Luís. Foi tão simbólico, que o padre responsável da comunidade logo passou para o superior geral, e o superior geral pediu para que eles publicassem essas obras de modo que todos tivessem acesso a essa riqueza. Veja, o tratado ficou 130 anos escondido. Né? Então a profecia de São Luís se cumpriu. E o mais interessante é que quando encontraram o tratado, o tratado estava com as últimas páginas arrancadas. Como formato de garras, né? Como se realmente algum cachorro tivesse ali rasgado aquelas páginas. Veja como é interessante. Então, essa preciosidade da Mariologia, essa preciosidade da fé, né, reconhecida pelo magistério, ficou perdida por 130 anos. Pois bem, tudo isso estou dizendo de forma como prévia para que vocês possam entender, né, a importância desse tesouro para a igreja, certo? Pessoal, sem querer aqui, acabou que desligando o computador, e eu vou só retornar aqui para o Facebook e já continuamos. Então, pessoal, o tratado ficou perdido por 130 anos. Essa obra magna
de São Luís ficou sem a prática por muito tempo. Mas São Luís, no próprio tratado, ele vem dizer que existirá um tempo onde será considerado o tempo de Maria, ou seja, o tempo de Nossa Senhora, onde esta consagração seria novamente propagada, novamente amada, novamente praticada, onde formaria muitos santos, muitos e muitos santos para a igreja. E realmente isso aconteceu. Depois do encontro do tratado, já no século XIX, a partir desse encontro, da publicação desse livro, praticamente todos os santos foram aderentes a esta espiritualidade. Estarei explicando a essência dela. Foram aderentes a esta espiritualidade. Então, isso é muito incrível, né? Porque os santos encontraram um caminho, né? Encontraram uma via, encontraram um meio para se santificarem. E o Tratado da Verdadeira Devoção, ele é um livro não específico para alguns, como muitos possam entender. Não é um livro selecionado, seleto, apenas para um grupo de pessoas. Não, o tratado é para todos. Para quem que é o tratado? Para quem que para quem são as obras de São Luís? As obras de São Luís, o Tratado da Devoção, foi escrito para quem quer ser santo. Lembrando que a santidade é uma vocação universal, é um chamado universal, ou seja, é um chamado para todos. Né? Então, quem faz a consagração? Né? Quem deve fazer a consagração? Quem quer ser santo? É simples assim. Não tem nenhum segredo. Não tem absolutamente nenhum segredo. Pronto, estou de volta aí no Facebook. Infelizmente acabou caindo. Mas estamos de volta. Então, o tratado é para aqueles que querem ser santos. Eu vou só fazer uma recapitulação para que o pessoal do Facebook tenha acesso às informações passadas. Então eu vou citar rapidamente. Tá? Nós falamos de São Luís, sacerdote católico francês, que foi nomeado pelo Papa como um missionário apostólico. Ele foi ordenado padre em 1700. Em 1706 foi quando ocorreu esse episódio com o Papa Clemente XI. São Luís escreveu o tratado em 1712 e em 1716 ele morreu. São Luís, no tratado, ele escreve uma profecia. Ele teve uma visão onde cães ferozes estavam ali devorando o tratado e se não conseguissem devorar, iria escondê-lo. E realmente o tratado ficou escondido por 130 anos. Foi reencontrado em 1842 por uma irmã religiosa da comunidade do próprio São Luís, que fica uma casa que ficava ao lado do convento, antigamente utilizado por eles. Então essa obra foi publicada, automaticamente ela atingiu aí um grande número de publicação e chegou nas mãos de muitos santos. Então eu estou dizendo, claro que teve mais detalhes, mas depois eu passo aí nos comentários, na descrição, eu deixo para vocês aí tudo bem detalhado escrito, tá? Então esse livro, ele passou por esse processo de escondimento, né? Ou seja, uma obra que geraria muitos santos foi escondida, lógico que Deus permitiu, mas foi escondida para poder provar também a sua preciosidade, a sua importância e sua validade para a igreja. Então, muitos santos, né, depois de São Luís, que aderiram a esta espiritualidade, esta consagração, encontrou como uma via fácil para chegar até Deus. Então, com isso, muitos santos nós ganhamos para a igreja. Vamos citar alguns: São Pio de Pietrelcina, Santa Faustina, Santa Teresinha, que viveu também essa espiritualidade. Lógico que tem relação, né? Não estou dizendo que ela se baseou na espiritualidade específica propagada por São Luís, mas ela vivia essa espiritualidade de dependência de Deus, como ensina o tratado em sua essência. Mas vamos colocar Santa Faustina, São Pio X,
né, São João Paulo II, né, que é o garoto propaganda, né, de certa forma, da santa escravidão. Pois bem, então, qual é a essência, qual que é a finalidade, para que esse livro ele foi criado? Né, vamos explicar agora. São Luís, ele tinha como objetivo específico fazer com que as pessoas alcançassem a santidade por Nossa Senhora. Qual é a essência da consagração? A consagração, ela faz com que o batizado cumpra os votos batismais. Ou seja, quem quer ser santo adere a essa consagração. Quem quer ser santo adere a esta espiritualidade. Esta consagração é para quem quer ser santo. Pronto. Ela nos ajuda a vivermos bem os votos batismais. Ela nos ajuda a corresponder com a vocação universal que é o chamado à santidade. E depois, essa consagração, ela pede que o consagrado faça tudo por, com, em e para Maria. Por quê? Porque fazendo para, por, com ela, todas as atitudes será, de certa forma, preparada, ornamentada para agradar a Deus. Ou seja, nós passamos por Nossa Senhora para agradar a Deus perfeitamente. Então, veja, como a pedagogia de Deus é muito interessante. Nossa Senhora, ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a maternidade de Nossa Senhora fez com que ela conhecesse perfeitamente, profundamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, se o princípio do amor é o conhecimento de Deus, Nossa Senhora ela possui esse conhecimento. Então, quando nós recorremos a Maria, recorremos a esse conhecimento, recorremos a Nossa Senhora, passamos as nossas atitudes, pensamentos, obras para Nossa Senhora, ela é quem perfeitamente irá preparar para oferecer a Jesus Cristo. De modo que ela conhecendo o vosso Filho, Nosso Senhor, ele receba tudo isso de forma perfeita. De forma perfeita. Então, o princípio de fazer tudo por, com, em, para Nossa Senhora é para agradar perfeitamente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, todas as nossas ações, ela possui, de certa forma, algum valor. Esses valores são nomeados. Qual os nomes que se dão aos valores? Os valores são os impetratórios, os satisfatórios e o valor meritório. O valor impetratório e o valor satisfatório são os valores que pagam as penas das nossas culpas. Ou seja, quando nós cometemos algum pecado, mortal, nós recebemos uma pena pós-pecado, mesmo depois de confessado. Essa pena, as indulgências pagam, as boas obras pagam e etc. Então, esses valores satisfatório e impetratório são para pagar estas penas. E também proporciona alguma graça especial. Já o valor meritório são das nossas boas ações. Ou seja, é como se fosse um baú de tesouro sendo acumulado das nossas boas ações, de modo que quando nós formos ser apresentados diante de Deus, nós tenhamos o que oferecer. Então, estas boas ações será para a nossa coroação gloriosa. Esses são os valores meritórios. Quando nós nos tornamos consagrados a Nossa Senhora, quando nós adotamos esta via de consagração pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, nós entregamos a Nossa Senhora, ou seja, ela passa a ser a nossa administradora. Por exemplo,
Essa palavra impetratória vem do pedir, do suplicar, do orar. Então, a necessidade que tínhamos de, durante as orações, nós lembrarmos da conversão dos judeus, nós lembrarmos da salvação das almas pecadoras, lembrarmos, né, da entrada mais rápida das almas padecentes no purgatório, e etc. Rezando pelos missionários, pelos padres, pelos religiosos. Essa necessidade que tínhamos de rezar especificamente, ou seja, direcionar as nossas orações, Nossa Senhora, ela quem faz esta administração. Quando nós rezamos, gera um valor, seja meritório, satisfatório ou impetratório. Então Nossa Senhora ela recolhe esse valor e ela vai aplicar naqueles que mais necessitam. Entendem? Então, quando nós estamos rezando, o valor dessa oração, que geraria a conversão de uma pessoa, Nossa Senhora ela recolhe, aplica, ela que é medianeira de todas as graças, ela colhe, aplica, de modo que aquele chinês queria se suicidar, através desta oração, né, administrada por Nossa Senhora, ele se converta e desista deste ato. Veja como é importante. Então Nossa Senhora ela passa a administrar todos os nossos bens. O que é o nosso bem espiritual? Nosso bem espiritual são os valores das nossas boas ações, das nossas orações e etc. Então esse é o nosso tesouro. O tesouro que levaremos para a eternidade. Mas se tudo isso, Nossa Senhora ela, não é destinada a mim, Nossa Senhora ela recolhe e aplica naqueles que mais necessitam, eu vou ser esquecido? De forma alguma. São Luís ele explica isso no tratado. Em que Nossa Senhora é ela quem irá prepará-lo, ela quem irá ornamentá-lo quando se apresentar diante de Deus, diante de Jesus. Quem melhor do que Nossa Senhora para esta função em nossa vida? Veja, só tem vantagem a consagração. Muitos podem dizer aí, não, mas eu tenho que me sentir no meu interior a inspiração de realizar essa consagração. Não, precisa não. Se você quer ser santo, essa consagração foi feita para você. Então você entrega isso para Nossa Senhora. Quando você chegar ao fim da vida, Nossa Senhora vai ter acumulado o seu tesouro. Você não vai nem imaginar o tamanho do seu tesouro. Nossa Senhora vai ter ali acumulado para que você tenha o que oferecer a Nosso Senhor. E você é preparado para se apresentar diante de Deus, não é no fim da vida não, não é na hora da morte não, na hora de se apresentar, somente nesse momento não. É durante a vida. São João Paulo II, ele clamava, pedia, ele suplicava que as pessoas adentrassem no colégio do Imaculado Coração. Porque é neste colégio que está conservada toda a ciência do conhecimento de Nosso Senhor. Então, quando você adentra neste colégio, você sai de lá cristificado. Veja. Mas muitos podem dizer, mas se o termo escravo não é um termo pesado? O termo escravo, ele significa dependente. O que o escravo simboliza? Simboliza um ser dependente de um senhor. É isso que o escravo é. Sem vontade própria, sem desejo próprio, sem recompensas, diferente do servo. O servo trabalha por um período e pede como recompensa já o seu salário. O escravo não tem esse direito. Veja. O escravo ele é abandonado em Deus. É Deus quem guia o escravo. É o Senhor quem guia o escravo. É o Senhor quem decide pelo escravo. Então a palavra escravo simboliza essa dependência.
Não, mas é uma palavra muito forte. Et Antilla Domini. Eis a escrava do Senhor. Quem disse isso? Nossa Senhora. Ela como a perfeita escrava. Ela que foi a Antilla das Antilas. Escrava do Altíssimo. Escrava da vontade de Deus. Abandonada à vontade de Deus. Não teve vontade própria. A própria Nossa Senhora, a própria. Et Antilla Domini. Ela foi escrava do Senhor. Escrava da vontade de Deus. E o próprio Nosso Senhor, né, São Paulo diz que Nosso Senhor se fez escravo. Escravo. Então, essa palavra escravo, ela embora tenha, nos nossos tempos, né, um sentido muito pesado, é a palavra exata que expressa o que nós devemos ser diante de Deus. Dependentes de Deus. E a consagração, ela nos ensina como ser. Veja a importância. Ela nos ensina como ser dependentes, escravos de Deus. Que isso é o quê? A santidade. Que isso é o quê? Corresponder com os votos do batismo, que é renunciar ao demônio, renunciar às suas pompas, às suas obras, crer em Deus e viver santamente. O tratado, o livro, ele está dividido por 4 partes. Na primeira parte, São Luís aborda a necessidade dessa consagração. Na segunda parte, ele já fala da natureza. É isso que eu estou explicando para vocês. O porquê, o que significa esta consagração. A terceira parte já fala dos efeitos. Qual é o efeito que gera numa alma? Qual é o efeito desta consagração, desta devoção? Qual é o efeito que gera numa alma? E a última parte, ele aborda as práticas. Quais são as práticas de um consagrado? A oração do Santo Rosário, né? A vida repleta em Deus, a leitura das Sagradas Escrituras. São Luís, os únicos instrumentos que ele usava para evangelizar era as Sagradas Escrituras, o Santo Rosário e um crucifixo. Era o suficiente para ele evangelizar. Então, o consagrado ele precisa o quê? Viver como um católico. O consagrado, o que exige de um consagrado para ser consagrado? É viver catolicamente. Nada mais que isso. É procurar todos os dias ser melhor, é procurar ser santo em cada atitude, em cada oração, em cada pensamento. É isso que exige a santa escravidão de um consagrado. Não tem segredo. Tirem esses mitos de ser algo seleto, algo específico, algo destinado a um grupo de pessoas. Não. A consagração é para todos. Todos aqueles que querem ser santos. Não, mas eu ouvi dizer que o consagrado tem que usar véu, consagrado tem que usar, que a mulher consagrada tem que usar saia longa, que o consagrado tem que usar umas correntes gigantescas no pescoço, no braço, nas pernas, que o consagrado tem que se flagelar, que o consagrado... Sabe o que o consagrado tem que ser? Católico. Nada mais que isso. Aí a pessoa vem dizer, mas se eu me consagrar, eu vou ter que viver a modéstia. Você viver a modéstia, você vai viver não porque você é um consagrado Nossa Senhora. Você vai viver porque você é católico. Você vai viver a modéstia porque você é uma pessoa que quer ser santa. Não porque você é um consagrado. A consagração ela não exige isso de você. A consagração não exige que você use saia até o tornozelo. A consagração ela ensina. A consagração é um meio pelo qual nós vamos conseguir ser santos. São Luís fala que Nossa Senhora ela é a via, ela é o caminho, ela é o percurso mais curto para chegar até Nosso Senhor. Não, mas você está endeusando muito Maria. Não, eu estou dizendo aquilo que ela realmente é. Eu posso falar aqui 1 milhão de coisas referente a Nossa Senhora, que nunca chegará aos pés daquilo que falava, daquilo que pensava,
daquilo que pensa nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso aqui dizer elogios e mais elogios sobre Nossa Senhora. Nunca vou chegar aos pés de Jesus, nunca. Então, a união de Nossa Senhora a Nosso Senhor é a união mais profunda que tem. Se os santos, se São Paulo conseguiu dizer, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, imagina Nossa Senhora. Se Nossa Senhora vive em Cristo, quando nós adentrarmos em Nossa Senhora, nós encontraremos ali Jesus Cristo. Então, a Santíssima Virgem Maria, ela é a via, é o percurso mais curto. Mas a consagração, né, a devoção, o tratado da devoção que aborda São Luís, não é uma simples devoção, não. Que você reza quando você quer, que você pratica quando você quer. Não. A consagração, né, o tratado ensinado por São Luís, a devoção propagada por São Luís, é um chamado para a vida inteira. Mesmo que durante o caminho muitos se percam, se desviem, mas é um chamado contínuo para a santidade. E ali é transmitido, ali é ensinado, ali de certa forma, revelado qual é o principal e o melhor meio, o melhor caminho. Então, a essência, a natureza da consagração é essa. Fazer tudo com, em e para Maria Santíssima. Por, com, em e para. De modo que você possa, em suas ações, em suas orações, em suas adorações, agradar perfeitamente a Jesus Cristo. Então, a essência é essa. Ser escravo de Jesus por Maria. Nossa Senhora é o caminho mais curto. A administradora, né? Aquela que realmente vai fazer com que, quando você se apresentar diante de Deus, você assim possa se surpreender com as vestes que você estará vestido para se apresentar diante de Deus. Então, pessoal, a consagração, ela não é bicho-papão não, viu? Então, se você quiser fazer a consagração, né, não sinta-se apenas chamado, senão convocado. Porque eu acredito que aqueles que querem ser santos querem adotar todas as ferramentas necessárias para chegar a este fim. Não é verdade? Então, a essência é essa. E qual é a necessidade? Pessoal, vejamos o mundo que estamos vivendo hoje. O mundo que estamos vivendo hoje é um mundo completamente independente de Deus. É um mundo que não possui Deus em sua centralidade. Deus virou um símbolo. Deus virou um símbolo para esse mundo. Deixou de ser criador. É mais fácil chegarem a uma definição filosófica em que o homem originou-se de uma serpente do que foi criado por Deus. Então, o mundo que estamos vivendo hoje, ele anseia pela necessidade de encontrarmos a salvação. O mundo a que eu me refiro nesse momento é o mundo interior, sou eu. A alma, o ser humano, está se mergulhando nas profundezas do inferno pelo pecado, pela prostituição, pelas drogas, pelos vícios e etc. Porque estão buscando algo que só vão encontrar em Deus. Nossa Senhora é esse caminho.
Então, se nós conseguirmos focar os nossos olhos em Maria Santíssima, nós vamos conseguir focar nossos olhos em Deus, porque os olhos da Virgem Maria estão focados em Deus. Está focado em Deus. Então, Nossa Senhora ela é o refúgio para nós pecadores. Ela é o refúgio para os pecadores que anseiam a santidade, que anseiam ir para o céu. Lembrem-se que no céu só vai entrar os santos. Não, mas o céu é para todos. Não, o céu é para muitos. Estes muitos são aqueles que lutaram durante a vida para ser bons, para ser santos. E só conseguiremos ser bons se nós agradarmos a Deus. E o ato de agradar a Deus é a prática constante que nos fazem santos. Então Nossa Senhora é o caminho mais curto. Porque chegando em Nossa Senhora, que está bem pertinho da gente, chegando em Nossa Senhora, nós chegaremos em Jesus Cristo. São João Paulo II, em sua vida, ele já aclamava, como já mencionei, ele suplicava que os jovens, especialmente, mas que todo o povo fiel, católico, entrasse no colégio do Imaculado Coração. Porque você sairá dali formado em Cristologia. Você sairá do colégio do Imaculado Coração de Maria cristificado. Você vai receber o diploma de um ser cristificado. Porque lá está conservada a ciência da sabedoria eterna e encarnada. São Luís já dizia dos apóstolos dos últimos tempos, em que chegará um tempo, que será o tempo de Maria, onde os vossos fiéis servos se levantarão para combater contra os fiéis servos de Satanás. O que São Luís quis dizer com isso? É que aqueles que aderirem à consagração, que buscarem ser santos, aqueles que realmente viveram uma vida de piedade, uma vida num combate espiritual, lutando contra o pecado, contra as ocasiões, contra tudo, para poder agradar o tudo, estes estarão assim travando uma luta do século, né? A luta contra os filhos de Satanás. Aqueles servos que ensinam ideologias pelo YouTube, ensinam crianças a perderem a sua pureza e sua inocência. Estes são pelo qual nós devemos lutar contra. Você que está aí assistindo essa live, ou que vai ver depois, que vai ficar gravado, você é chamado, você que é católico, você que quer ser santo, você é chamado a lutar contra os filhos das trevas, que estão colocando ideologias na cabeça das nossas crianças, que estão pervertendo os nossos jovens, que estão fazendo almas entrarem em bando para o inferno. Porque o inferno existe. Não, mas isso é muito radical. Não, isso é ser católico. Isso é o caminho para entrarmos para a salvação eterna. Isso ainda não é nada em comparação àquilo que ensinavam os santos. Então, pessoal, fica esse alerta. Porque os filhos das trevas estão se levantando dia após dia. Dezenas e dezenas estão se levantando para perverter tudo aquilo que é sacro, tudo aquilo que é digno de Deus. A verdade, dia após dia, está sendo substituída pela mentira. E nós estamos muitas vezes de braços cruzados. A principal ação que nós devemos fazer não é o que eu estou fazendo. A principal ação é pôr o joelho no chão, rezar. Rezar o rosário, pedir a misericórdia de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a ser santos e levar nossa família para o céu. Essa é a principal atividade que devemos fazer. E para aqueles que possuem a condição,
possuem talentos, possuem dons, sejam criativos. Ensina ao povo o que é a verdade. De modo que você consiga, assim, oferecer a oportunidade para muitos conhecerem aquilo que é certo e aquilo que é verdade. Hoje o mundo caiu no mal do antiquado, né? O antiquadalismo, onde o ser santo, o ser católico, o ser piedoso, o ser uma pessoa de oração, uma pessoa que lê as Sagradas Escrituras, que estuda a doutrina da igreja, com uma pessoa antiquada, uma pessoa antiga, uma pessoa beata. Vençamos isso e nos tornemos aquilo que Deus quer que sejamos. Você que foi crismado, você recebeu em si o munus do apostolado, o Espírito Santo, para poder passar o Evangelho, a mensagem de Cristo para todos os povos. Se revista de Nossa Senhora, de modo que você consiga assim salvar muitas almas. Então, esse é o chamado à santidade. Essa consagração é a principal ferramenta que temos hoje para fazer as pessoas aderirem à fé e amarem a Deus. Então é muito interessante nós meditarmos isso, e a graça de Deus nos fará sempre, quando se há aquela busca sincera, nos fará sempre apontar o céu, independente do sofrimento. Então, a consagração é essa ferramenta, é esse meio que nós vamos conseguir alcançar a santidade. Vamos conseguir alcançar a Cristo. Muito interessante, se a live encerrar no Instagram, por causa do horário, eu reinicio. Mas eu vou dizer que ainda dá tempo. É muito interessante. Vocês sabem a origem do rosário? Aonde surgiu o rosário? O rosário ele surgiu ali no século 12, 13, com São Domingos de Gusmão. São Domingos era um homem muito penitente, sacerdote católico, pregador do Evangelho, que muitas das vezes ia fazer penitência pela conversão dos pobres pecadores. Aonde ele estava, no monte, realizando ali os seus atos penitenciais, apareceu para ele Nossa Senhora. A Virgem Maria apareceu como um raio de luz a São Domingos e perguntou a ele assim: qual é a oração que os homens, quando fazem, alcançam a redenção? Então São Domingos logo se lembrou da Ave Maria, e ela o entregou o rosário, o ensinou a rezar e disse: seja um apóstolo do rosário. Faça as pessoas rezarem, que aqueles que aderirem e rezarem o Santíssimo Rosário passarão a meditar frequentemente os mistérios de Jesus Cristo. Nunca se esquecerão de Deus. Para os protestantes, o rosário não é contar bolinha. O rosário é fazer aquilo que poucos de vocês fazem, que é justamente meditar constantemente os mistérios de Jesus. É realmente meditar, é realmente estar com as Sagradas Escrituras fixada em sua memória. Então não é contar bolinha. Aquele que reza o rosário lê as Sagradas Escrituras com constância, constantemente. Então São Domingos assim o fez. Tornou-se o apóstolo do rosário. Quando ele estava fazendo uma pregação, certa vez, em sua paróquia, certo jansenista que estava ali, um herético,
Ele teve dúvida e questionou os mistérios de Nossa Senhora, ali pronunciados através da pregação de São Domingos. Uma legião com 12 mil demônios, isso também narra São Luís em um dos seus livros, vou deixar tudo na descrição, para que vocês possam buscar e conhecer essas obras. Uma legião de 12 mil demônios possuía aquele corpo. Então, São Domingos, vendo aquela situação, uma oportunidade de conversão, porque muitas pessoas temeram, São Domingos, com a sua autoridade sacerdotal, ordenou para que o demônio fosse até a sua presença e pronunciasse para que todos escutassem qual era a santa mais temível entre eles, os demônios. Então, o demônio começou a recitar palavras de modo que, como ele é o pai da mentira, ele estava convencendo os fiéis que estavam presentes que ele estava sofrendo. Por favor, Domingos, liberte-nos. Sofremos tanto quando estamos aqui. Então, São Domingos, sabendo da astúcia do demônio, ele disse: eu ordeno que diga qual é a santa mais temível entre vocês, os demônios. E eles insistiam em enganar. São Domingos relata que ele teve uma visão onde Nossa Senhora descia, vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas, e ordenava ao demônio, porque o vosso filho estava pedindo, que ele dissesse qual era a santa mais temível entre eles. E aquele foi o poema recitado pelo próprio demônio, mais bonito sobre Nossa Senhora que eu já li até hoje. Ó, vós que sois a Imaculada, sois a santa mais temível entre nós demônios. A alma que recorre a vós jamais se perde. Veja, quem falou isso? O demônio. A alma que reza o rosário é a alma que se une ao vosso Imaculado Coração e, unindo-se ao seu Imaculado Coração, se acorrenta ao Sagrado Coração de Jesus. Veja, quem disse isso foi o demônio. Eu não me recordo de todo o poema, que é bem grande. Mas quem tiver o interesse, eu tenho as fontes e passo para vocês. Então, Nossa Senhora de Fátima, em 1917, ela apareceu a 3 pastorinhos. E uma de suas aparições, ela disse, vou usar as palavras de Nossa Senhora: o meu filho quer estabelecer neste mundo uma devoção ao meu Imaculado Coração. Ou seja, muitos estudiosos, pessoas espirituais, muitos santos interpretam esta devoção como aquela propagada por São Luís. Quem quer, segundo Nossa Senhora em Fátima, o próprio Jesus Cristo. É Ele quem quer. Por quê? Porque é o caminho mais fácil que nós homens encontramos para chegar até Ele. A Imaculada nos torna dignos para chegarmos de verdade até Nosso Senhor. Sem sentimentalismo, sem emocionalismo, sem apego a si próprio, sem o eu, mas com olhares fixos à verdade, à suma verdade, Nosso Senhor Jesus Cristo. A alma que recorre à Virgem Maria jamais se perde. Pessoal, falar o tratado sempre é uma grande alegria para mim. Porque foi não apenas o livro, foi a espiritualidade que durante estes 15 anos de caminhada me tornou dependente de Deus. Com muitos fracassos, quedas, muita miséria,
Mas se hoje estou aqui, se hoje perseverei durante esse tempo todo, é graças a Nossa Senhora. É graças a essa devoção, a essa consagração que me guiou até onde eu estou. Miserável sou o pior dos piores. Mas a consagração à Virgem Maria, diferente do que muitos pensam, não são para os melhores, são para os piores. São para os piores pecadores, que encontram em Nossa Senhora, o seu refúgio seguro. Então, pessoal, vou deixar salva essa live. Vou ainda falar mais sobre a consagração. Esse é apenas um princípio, né, de um esclarecimento. Não nos aprofundamos hoje nos textos propriamente ditos do Tratado da Vida da Devoção. Quiçá nós consigamos aí, é um projeto, quiçá consigamos fazer um grupo de consagrado online, de modo que nós consigamos entrar dentro da Mariologia mesmo, né, estudar dentro daquilo que o magistério ensina, daquilo que a exegese ensina sobre Nossa Senhora, nos aprofundarmos mesmo naquilo que é a consagração, fazemos um grupo de consagrado online e, quiçá, consigamos aí, peço a oração de vocês, realizar um Consagra-te online, né, para a gente reunir aí o máximo de almas possíveis para aderirem a esta via mais curta e mais segura para chegar até Jesus. Amém? Então, como indicação, deixo aqui esse livro para aqueles que querem compreender, para quem já leu o tratado, né, da Vida da Devoção, para quem já leu o tratado, para aquele que quer compreender mais esta consagração, eu recomendo este livro, O Segredo da Vida da Devoção a Maria Santíssima, escrito pelo Padre Júlio Maria. É um livro fabuloso, incrível. Recomendo este livro para que vocês possam aí compreender bem o sentido desta consagração. Ok? E para aqueles que não leram o tratado, que é novidade este livro para vocês, eu peço que leiam. Né? Vocês encontram em qualquer livraria católica. Para aqueles que desejam, né? Eu tenho algumas versões em PDF. Né? Eu já fiz isso justamente para poder divulgar gratuitamente para aqueles que desejam. Né? Eu tenho ele todos anexados. Para aqueles que querem, então eu tenho em PDF. Podem me pedir no direct que eu compartilho com vocês. Certo? Existem algumas questões que estaremos tratando futuramente também. Futuramente eu me refiro, né, a um futuro próximo. Sobre algumas questões duvidosas, né, que os protestantes acabam dizendo, que acaba confundindo muito católico e ignorante. Então estaremos fazendo como um meio de tirar dúvidas, né? Mostrar dentro das Sagradas Escrituras a verdade sobre Nossa Senhora, aquelas verdades muito questionadas pelos protestantes. Então vamos usar a própria Bíblia, a própria Sagradas Escrituras, para poder apresentar a verdade como raiz, né? Então rezem nessa intenção para que nós consigamos aí fazer mais lives, de modo que consigamos passar para vocês, né, o real sentido do nosso objetivo, que é a evangelização e a expansão do conhecimento. Porque o princípio do amor é o conhecimento a Deus. Ok? Então encerramos aqui a live. Né? Deus abençoe todos vocês. Obrigado por todos que participaram. Daqui a pouquinho estará salvo esse vídeo aí para vocês compartilharem. Tá? Milu está aqui ainda, José Henrique, João Vitor. Obrigado pela participação de vocês. Ok? Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.